Olá, começando o segundo tutorial do Atlantis. Vamos trabalhar na versão 1.1.14, a versão que vocês vão estar vendo aí, ou superior, quando vocês estiverem vendo. Vamos entrar no programa, que é a senha de vocês, tá? Não a minha. O que será apresentado nesse tutorial? Nós iremos ver peças e partes, iremos ver supressores e iremos ver limites do Atlantis, o menor e o maior, para que a gente possa se estabelecer, tá ok? Então, essa aqui é a introdução, em seguida nós vamos começar a falar sobre os assuntos. Eu vou fazer uma seleção, e essa seleção vai servir para a gente analisar os supressores e também peças e partes, tá? Vamos entrar nos dados básicos. Fazer uma seleção que eu já preparei prévia para poder ter valores para a gente ver, né? Bom, foi selecionado este ventilador, arranjo 8 com 2 polos. Funcionamento. Escopo, ele preenche o escopo para o arranjo 8. Cálculos, ele quando procedeu o cálculo, ele já determinou um silenciador aqui, tá? Vamos entender por que ele fez isso. O escopo nosso tinha um bocal aberto, a gente não clicou em entre dutos, então ele tinha um nível de ruído muito alto e ele determinou supressor. Eu vou terminar o cálculo aqui, clicando em preço. Ele já traz o preço do F5 com o supressor, inclusive. Vamos analisar o supressor. Bom, o silenciador que neste momento é um silenciador circular. Vamos só olhar no nosso escopo. Ele é um circular e ele está na entrada. Foi a pressão que a gente deixou em aberto, tá? Depois a gente volta para cá, vamos só ver o que o supressor nos dá. Olha, edita o dimensionamento do supressor. No caso, o supressor já está dimensionado e o nível de ruído pelo escopo já está atingido. Vamos entender o que eu tenho aqui. Quando eu clico nisto, ele traz as informações geométricas do supressor, no caso circular, se ele é duplo. Aqui embaixo, o nível de ruído, peso, perda de carga, tá? Aqui eu tenho as letras, então o A, diâmetro externo, D, o diâmetro interno, G, o diâmetro do duplo, tá ok? Aqui tem um cilindro duplo. Neste momento, o que é importante vocês saberem? Que o nosso ponto de edição é o comprimento do supressor, tá? Vamos ver algumas coisas básicas. Por exemplo, se ele não fosse duplo, eu venho aqui em calcular, ele me traz o nível de ruído dele sem o miolo. Então, no caso, eu teria que ter um supressor maior. Existe uma lógica que determinou que ele tem que ser duplo, ok? Calculei, 84,6 é praticamente o dobro mesmo, tá vendo? A área, pela distribuição geométrica, a área é o dobro. É sempre que eu quiser voltar ao padrão, é clicar no padrão aqui, tá ok? E o editável, então, na verdade, tudo está editado aqui, mas nesse momento, para vocês de aplicação, é só o comprimento mesmo que interessa, tá? Outros detalhes, perdas e peso, né? Se eu quiser fazer um pequeno ajuste, o cliente pediu um nível de ruído diferente, é só editar aqui. Então, eu quero fazer um supressor com 1000. Supressor com 1000 dá 84,4, ok? É um pouco mais pesado, um pouquinho mais de perda de carga e dessa forma a gente tem um supressor redondo. Acho que não tenho mais nada para falar neste caso. Vamos simular um supressor retangular. Eu vou para o escopo, vou dizer que é um supressor retangular, independente de ter uma entrada com letbox ou não, tá? Ou a saída, nós vamos fazer o cálculo dessa forma. Ele já mudou para supressor retangular, ele não calculou o supressor circular. Por quê? O retangular. Por quê? Pelas características do escopo, ele deveria ser um circular. Se eu clicar padrão aqui, ele vai trazer novamente um circular, porque seria o escopo para essa entrada, tá? Se eu colocar um inlet box aqui, e eu clicar o padrão, ele me trouxe um retangular, que é o que a gente vai estudar agora. Vamos ver um retangular. É da mesma forma, tá ok? Se eu entro aqui, eu faço o dimensionamento e da mesma forma eu tenho toda a geometria do supressor
e em destaque o que eu posso mexer, o comprimento. Na verdade, eu posso mexer em tudo, mas isso não nos convém nesse momento. Nesse momento nos convém só o comprimento. Então, da mesma forma, 2.250, se eu colocar 2.300 e calcular, eu tenho um ajuste sempre aqui de nível de ruído, ok? O meu nível está previsto para abaixo de 86, para a gente não ser tão sacrificar tanto o comprimento do supressor, mas a gente pode ajustar da forma que a gente quiser. Então, por exemplo, 2.400, eu vou ter, olha, vai caindo aqui, vai aumentando o preço, o peso e diminuindo a perda, e assim vai. Se eu clicar no padrão, ele sempre vai trazer para aquele meu cálculo com comprimento que ele atingiu com essa geometria, tá? Então, basicamente isso, não temos mais grandes coisas para falar do supressor. Ele tem todos os cálculos apurados para contra-corrente e a favor da corrente. E isso acontece quando o supressor está na aspiração, na descarga, isso tudo está ajustado, tá? A diferença básica deste cálculo para o cálculo que estava no Orca é que no Orca, por um erro de tradução do francês, porque meu francês realmente não é muito bom, existia um fator de adição de nível de ruído quando eu aumentava a velocidade. E esse valor estava colocado indevidamente como subtração. Então, quando vocês mexiam nessas dimensões de lamela, ele melhorava o ruído, o que era mentira, tá ok? Então, isso está tudo corrigido e o que eu tinha para falar de supressores é só isso. Vamos falar sobre peças e partes, então. O Atlantis está preparado agora para fazer os cálculos de peças e partes, desde que seja um ventilador selecionado aqui, ok? Então ele serve para peças e partes dos nossos ventiladores ou de um ventilador similar que vocês conseguirem fazer. Existe uma alteração nessas últimas versões do Atlantis que não permite mais a navegação sem ter a seleção feita, tá? Isso vai evitar um monte de erros e um clique inconveniente em algum lugar, apesar de muitos tratamentos feitos, a gente evita isso tudo. Então é mais um motivo para saberem que para fazer peças e partes eu preciso ter uma seleção prévia. Então vamos repetir aquela seleção que nós fizemos agora para fazer um teste e mostrar para vocês como funciona isso. Eu fiz uma seleção, peguei aquele mesmo ventilador que a gente estava trabalhando, escopo, ele criou um escopo padrão. Aqui nesse definição de escopo, eu tenho ventiladores ou peças e partes. Quando eu clico em peças e partes, ele vai permitir eu escolher dentro do escopo deste ventilador que eu estava selecionando. Então, por exemplo, se eu não tiver caixa de entrada, a caixa de entrada não vai aparecer aqui no acessórios estáticos, ok? Tá aqui, ó, não tenho caixa de entrada, ele não vai aparecer aqui. Mas, por exemplo, eu quero fazer um rotor e cubo. Automaticamente eu cliquei rotor e cubo, ele processou isso, vamos para cálculo, ele vai calcular o ventilador como iria calcular qualquer ventilador, mas ele já está me dizendo que eu estou trabalhando com rotor, olha aqui o nome. Quando eu for para preço, esse preço também trabalha com o rotor só. Olha, só tenho matéria-prima, já não tenho produtos comprados, não tenho eixo, e ele está trabalhando com a mesma formação do Atlantis, que é a mesma formação do Orca. Então eu peço para vocês utilizarem isso com parcimônia, tá ok? Os nossos preços de acessórios são mais caros que esses preços, então provavelmente vocês vão estar trabalhando em algum F maior, né? E o que é importante, que a gente continua tendo a folha de pesos, né? Ó, a folha de pesos traz o rotor e o cubo, que foi o caso que a gente fez, e também a folha de custos, que é o importante para a gente guardar, tá ok? Então a gente tem a folha de custos, essa folha está exatamente com o acessório que a gente colocou. Então basicamente é isso, eu só peço essa parcimônia, essa verificação junto com a nossa planilha de peças e partes, para a gente também testar essa funcionalidade que vai nos ajudar, né? Uma coisa a se comentar, os motores elétricos não estão sendo feitos hoje pelo Orca, eles estão sendo feitos numa planilha à parte, e aqui da mesma forma, se você colocar o motor elétrico vai trazer preços desatualizados. Então nesse momento eu sugiro não utilizar o motor elétrico como acessórios pelo Atlantis, até a gente ter uma solução melhor para isso. Tá ok? Então basicamente é isso. Então só mostrando, né? Se eu alterei para inlet box, por exemplo, uma peças e partes conjunto estático, eu vou ter a caixa de entrada aqui
em algum lugar, caixa de entrada. Ó. Então eu consigo separar até nessas partes mínimas do ventilador. É isso daí. Nessa parte vamos falar sobre os limites que a gente já testou até agora do Atlantis, tá ok? Eu vou pegar uma seleção que foi feita pelo Yuri de um ventilador muito pequeno com hélice de dissipação Anjo 4, só para a gente dar uma olhada. Então é este cara que estava travando aqui. Vamos ver. Olha, um ventilador bem pequeno, mesmo 355 com 3.500 RPM, e nos dados técnicos eu tenho uma temperatura de 120 graus, que é a hélice de dissipação, ok? Vamos dar uma olhada como está essa seleção. Bom, escopo, né? Tudo normal, escopo padrão. A gente pode até confirmar, nada aconteceu. Cálculos. Nos cálculos, eu vou por padrão só para a gente checar, porque eu acabei de ler, né? Talvez tivesse alguma coisa ficado sem checar. É um motor extremamente pequeno, né? E o que eu analiso aqui, ó? Espaço atrás do rotor. Esse ventilador é impossível de ser feito, né, com este motor, porque esse espaço atrás não permite a colocação nem da hélice, nem a ponta de eixo dar certo para o tamanho do rotor. Então, quando isso acontece, você tem que aumentar o motor e talvez aumentar de forma absurda, né? Então, isso está mostrando que esse ventilador ele não é viável, né? Não é viável nessa concepção. Ó. Olha que loucura isso aí. Ele não atinge tamanho padrão, então isso daí é uma coisa absurda, tá? Então, para entender, este ventilador, se eu tivesse feito ele arranjo 8, ele passaria, ok? Então vamos para lá. Eu pus arranjo 8, então eu tenho que alterar os padrões, tá? Ele só faz da primeira vez isso automaticamente, depois ele não faz mais. E aqui ele já deu que a partida está ok e ele já não checa mais o espaço traseiro, tá? O resto está tudo ok. Eu consigo fazer preço desse ventilador, tudo normal. Então vocês viram um ventilador extremamente pequeno e o Atlantis lidou bem com ele, né? Tá ok? Então o ventilador extremamente pequeno que a gente já tem experiência, está mostrado para vocês os cuidados a se tomar. Vamos falar do extremo superior. Teve semana que passou, acredito foi, o Emerson fez um ventilador muito grande. Eu vou resgatar ele aqui para fazer os comentários sobre ele. Foi um ventilador para CUT, né? Este ventilador é um ventilador com diâmetro base 3.000, 3.100, olha, com 6 polos, e o consumo dele 6.638. Assim como o Orca, o Atlantis traz os motores só até a potência de catálogo, tá ok? Então, mesmo sendo potências altas, eu só tenho o limite dos motores. O que acontece quando se faz uma seleção dessa? A seleção foi feita, tudo tranquilamente, batendo com Orca, assim como o Orca também fez. Escopo padrão, ele não tem problema nenhum. Nós começamos a ter problema aqui. Então, este ventilador ele não tem chaparia disponível padrão, mas ele busca uma chaparia maior para fazer os cálculos e todo dimensional tá tudo ok, tá ok? Só que eu não tenho motor para isso. Então, o que nós temos aqui é a parte de seleção mecânica parcialmente concluída e a parte de custo parcialmente concluída e a seleção totalmente concluída. Quando eu mando fazer padrão aqui, eu tenho um grande tempo aqui, porque o que está acontecendo? Ele está tentando buscar os limites do eixo. Ó. Ele buscou, pelo que a gente tem disponível, 220 no mancal, 700 no miolo, ele atingiu 738. Esse é um tipo de ventilador que provavelmente será construído, se feito, com eixo tubular que a gente vai ter que calcular fora do programa. O que eu tenho aqui de informações, checagem de chaparia disponível, não está disponível, ele trouxe uma chaparia alta, né? Que pode cobrir a parte de custo, mas para dimensionamento mecânico tem que se trabalhar em engenharia isso. A partida é óbvio que ele deu que não parte, nem tanto pelos números, mas também porque a potência não está correta. Ele conseguiu selecionar uma luva, mas a luva foi para a potência de 3.500, também não serve. Então, quando você faz um cálculo aproximado de preço, tem que se levar em consideração um novo motor, uma nova luva e um novo eixo. Tá? Os mancais, ele apresentou deficiência na lubrificação, e do inlet box provavelmente os eixos não conseguiram ser dimensionados, eles estão no limite inferior também, o damper vai ter que ser feito à parte. Preço, ele conclui o preço.
Então, nós temos uma estimativa de preço aqui com todas as informações que correram lá, tá? Mas isso daqui é só para mostrar que no limite superior, assim como no Orca, a gente precisa tomar diversos cuidados. Isso não é uma seleção para amadores, né? A gente precisa realmente explorar a engenharia e buscar informações complementares quando isso acontece, tá ok? Então, nós fechamos esse ciclo desse tutorial. Um abraço.